o que que é? Vamos, bora. Eu tenho Então, o importante... Tô com uma árvore da vida aqui. Deixa eu só dar uma mexida. Então vamos lá, essa é a árvore da vida, só pra gente servir de exemplo. Então o jeito mais fácil de entender a árvore da morte é comparar com a árvore da vida, né? Então a gente começa a explicação aqui, Malkuth. Então o reverso de Malkuth é Nanemar, que seria o esgoto da árvore da morte, né? Eles chamam de a cloaca da árvore da morte. Então para entender isso, vamos falar então de Malkuth primeiro. Então Malkuth é o quê? É o mundo físico, da manifestação. É onde você colhe tudo aquilo que você plantou na árvore. Então se você entende a árvore como uma universidade, uma faculdade, uma escola iniciática, etc., você vai entrar e estudar, fazer o que você tem que fazer, passear por todas as esferas, mas você colhe esses resultados embaixo, no mundo material, né? Se a gente imaginar isso aí como uma árvore de Natal, seria onde ficam os presentes da árvore de Natal. Nanemar é o contrário, é o esgoto daqueles caras que são zumbis. Então pensa no Matrix, é a própria Matrix. Então são as pessoas que acordam de manhã, tomam café, vai pro trabalho, escutando alguma coisa, aí trabalha, tá alienado, volta, assiste novela, vê o futebol, aí depois dorme, aí chega no sábado e domingo o cara fica muito louco, bebe, acaba, se arregaça, e segunda-feira tá de novo e trabalha, e um dia ele morre. E puf, o cara não fez nada, ele nem sabe que ele tá vivo. Então é essa ideia do cara completamente zumbi e adormecido, né? E esses caras, o critério é mesmo zumbi, né? No budismo, eles chamavam de inferno dos fantasmas famintos, lembra? Que o cara pode estar qualificado como um materialismo puro, assim, a pessoa que só quer saber de ter alguma coisa. E que às vezes até sabe que tem mais, não mas quer. fala, foda-se, eu não quero. Ele fala, foda-se. Quero ficar nessa minha vida aqui e não quero mudar isso. A gente chama de pedra bruta. Uhum. É o cara que tá largadaço mesmo. E não tem a ver com ser pobre ou não. Porque você tem um monte de cara rico, com inteligência, que o cara virou um zumbi. Basicamente o cara segue alguma ideologia doida. Então a gente... E é impossível discutir com essas pessoas. Então você tentou já discutir com evangélico, com petista, com bolsominion. Não consegue, né? Nossa, não dá. Se for um cara radical, radical, você não consegue. Né? O cara tá lá na certeza dele, tá aprisionado naquilo, e ele fica, como o Morpheus fala, o cara tá tão preso na Matrix que ele vai fazer o que ele puder para defender os algozes dele, né? Então essa é a vida da primeira das clifas, né? Que é, como é que é o nome mesmo? Nanemar. Nanemar. A gente pode ficar repetindo. Tem um demônio. Não é muito legal. Tem um demônio associado. Bom, o pessoal já pegou. Alguns colocam Lilith, outros colocam a própria Nanemar, que é a rainha das súcubos, e vários outros demônios. Depois a gente vai caminhar, não vou falar dos caminhos, né, que é chamado de túneis de Sete, porque senão a gente vai ficar a noite inteira. É o oposto dos túneis de Mas é o oposto dos caminhos de Thoth. Daí a gente vai para a segunda clifa, que é a clifa de Gamaliel. Né? Então Gamaliel é o... Seria Yesod. Yesod. Yesod, o que a gente imagina? É a criatividade, imaginação, é a lua, mundo da lua, o xamanismo, viagem xamânica, intuição. Templo astral, intuição. Gamaliel é a ilusão. Então ele vai desde os noinha até o pessoal que é viciado em droga pesada, até os lunáticos, até a galera que tipo vive com futebol, com novela, é o famoso pão e circo. Então eles são usados para contrabalancear. Porque você pensa assim, pô, mas esse pessoal que está embaixo, por que eles não se revoltam? Por que eles não gritam? Por que... É fácil de entender, é só você olhar para o Brasil, a gente vê que aqui é um grande clifa. Então você pega aquele povão, os caras não têm educação, não tem saneamento, não tem escola, não tem polícia, não tem nada e também não tem vontade de fazer nada. Porque os caras são adormecidos, eles ficam esperando tirar um salvador da cadeia ou outro maluco lá das armas e só tem dois retardados que não vão resolver porra nenhuma. Mas a galera fica entregando como se fossem dois deuses, assim. Então, é um povo completamente alienado e esse é o cara que adormecido. Esse é o cara que não tem reboco na parede, mas tem o iPhone. Não tem reboco, mas tem o iPhone. É a matéria. É a matéria. E aí vive dessa ilusão, Vive da ilusão. De vender essa imagem, inclusive, de ilusão pra fora.
Assim. Você não vai na casa do cara, porque a casa do cara é um cubículo, mas o cara tem um carro. As fotos do Instagram estão maravilhosas. Bombando, o cara vive só de ilusão. Tudo é ilusão. E não trabalha a parte de dentro. Aí, quando a gente fala da casa, na verdade é uma analogia para a própria consciência, né? E a gente viu muito isso na época da Copa. Vocês acompanharam a Copa do Mundo, tinha lá os caras mostrando para fora o futebol, e a galera caindo aos pedaços. Não tinha hospital, não tinha polícia, os caras protestando na rua, né? E aí a gente vai ver... Desculpa aí, eu não vou lembrar desse negócio que está refletido, mas o caminho aqui que liga, por exemplo, TAV, da Árvore da Vida, tem Tantifachax, que seria o quê? A restrição. Então você pega a parte pior de Saturno, da Terra. Então o que você faz para não deixar o pessoal protestar? E o professor vai reclamar na rua, você desce a polícia. Então os caras apanhavam na rua, protesto. Enquanto isso tava lá fingindo que tava futebol, Copa do Mundo, e novela e etc. Então isso aí serve para doutrinar. Quando o cara entra numa seita, numa ordem assim, um grupo fechado, uma igreja, um negócio, o que é a primeira coisa que eles falam? Ah, Harry Potter é do demônio, tudo é do demônio. RPG é do demônio, você não pode fazer nada do que está de fora. Do mesmo jeito, se você entrar num partido político, não sei o quê, qualquer um que fique do outro lado, você vai criando essas bolhas, né? Então, o Facebook faz muito disso, de fechar o cara naquela bolha na qual ele não vai ter informação para questionar do lado de fora. Ele só... Porque aí é muito do que ele curte, do que ele consome, começa a fechar. Começa a fechar o cara. Eu vi um texto hoje do Raf no Facebook falando de como a mídia criminalizou a esquerda. Eu vi esse texto. Né? E depois como aconteceu um efeito rebote de criminalização da direita. E agora você criou uma polarização, né? Isso. E você não consegue chegar no meio termo. Então se você falar mal do Bolsonaro, automaticamente você é de esquerda. Se você falar mal do Lula, automaticamente você é Bolsonaro. E não dá pra conversar mais sobre política. Porque as pessoas entraram justamente nessa coisa de eu faço parte dessa bolha, desse fanatismo, e eu não consigo absorver uma ideia diferente dessa. Exato. Isso aí também, agora eu acertei. É essa árvore daqui. Então onde a gente tem a torre na Árvore da Vida, que é o quê? Tirar as cascas do ego para chegar na essência. A torre negra, que é o Parfashitas, é justamente isso. É você se fechar na sua torre e odiar todo o resto. Então o ódio é o diferente. Então você percebe que é uma grande engrenagem mesmo, né? Teve aquele seriado da Netflix chamado O Mecanismo. Sim. Que o cara começa a explicar como é que o mecanismo da corrupção funciona. Mas a Cliff é um gigantesco mecanismo. Tudo dentro da Árvore da Morte, ele agrega e ele ajuda os outros a sempre ferrar o cara que está aqui embaixo. Então você pode ver na política, a primeira coisa que os caras cortam gasto é educação e saúde. Você nunca vai ver cortar mordomia. Então, sempre, tem um problema, não tem dinheiro. Corta educação e saúde. Por quê? Porque o povo burro, ele não tem questionamento.